Já notou o silêncio que existe no meio do ruído? Vivemos na era da conexão perpétua. E, no entanto, talvez nunca tenhamos nos sentido tão sozinhos, tão fundamentalmente incompreendidos. Os chats estão abertos, as redes nunca dormem, as notificações vibram no bolso como se dissessem: você está vivo, você pertence. Mas dentro de nós, algo não responde, algo continua inquieto. Como pode haver tanto diálogo e tão pouca escuta? Tantas palavras e tão pouco encontro? O paradoxo moderno é brutal. Estamos sempre falando e quase nunca sendo ouvidos de verdade. Travamos diálogos que mais parecem monólogos paralelos. Jogamos frases como quem joga cordas no abismo, esperando que alguém segure. Mas as almas não se tocam. A comunicação, que deveria ser ponte, virou muro invisível. E a pergunta que se insinua é: por que, com tantas ferramentas para comunicar, a verdadeira conversa se tornou um artigo de luxo? Por que a conexão que realmente acolhe, aquela que cura, que alivia, que transforma, parece tão distante? A resposta talvez não esteja no que dizemos, mas nos mundos invisíveis de onde falamos. Cada conversa que temos é, na verdade, uma encruzilhada simbólica entre três universos distintos: o prático, o emocional e o identitário. A comunicação falha, muitas vezes, não pela ausência de palavras, mas pela falta de consciência do universo que estamos habitando e do universo que o outro está tentando abrir. Existe a conversa prática. É o mundo da ação, da resolução, da eficiência. Qual o plano? O que vamos fazer? É o universo da persona funcional, aquela parte de nós que sabe operar o cotidiano. Ela é necessária, mas limitada, porque nem tudo na vida é problema a ser resolvido. A ansiedade, o luto, o cansaço da alma não se curam com planilhas ou checklists. No entanto, é neste território que passamos boa parte dos nossos dias. É o universo onde a lógica governa, onde o objetivo é claro: funcionar. Mas há outro universo, mais profundo: a conversa emocional. Aqui não buscamos soluções, buscamos testemunhas. Este é o lugar onde a sombra se manifesta em forma de desabafo, vulnerabilidade, raiva ou medo. Estou exausto. Sinto que estou falhando. Tenho medo de não ser suficiente. São frases que não querem resposta, querem colo. Aqui, a lógica é substituída pelo cuidado. A escuta se torna sagrada. Jung nos lembra que a sombra não é apenas aquilo que escondemos, mas também aquilo que mais precisa ser acolhido. Quando alguém nos oferece sua dor, está nos oferecendo um pedaço da alma, e a alma não pede conserto, pede presença. O terceiro universo é o da conversa identitária. É onde negociamos o nosso lugar no mundo. Acredito nisso. Isso me ofende. Essa é a minha história. É o universo dos valores, da ética, da linguagem simbólica, que define quem somos diante do coletivo. Aqui se decide pertencimento, honra, lealdade. Quando esse território é violado, surge a ferida mais profunda, a do reconhecimento negado. E é aqui que muitas conversas explodem, não por falta de afeto, mas por ameaças invisíveis à identidade do outro. A grande tragédia da comunicação moderna, e talvez o maior motivo pelo qual tantos casais, amigos, colegas e familiares se sentem incompreendidos, é o desencontro desses universos. Sentados na mesma sala, dois corpos trocam palavras, mas suas almas estão em planetas diferentes. Você abre uma conversa emocional e recebe uma resposta prática. Você busca reconhecimento identitário e recebe uma piada que reduz seu valor. Você oferece uma solução e encontra uma dor que ainda não pode ser tocada. O resultado? Solidão dentro da presença. Imagine a cena. Você chega em casa esgotado, carregando o cansaço que não cabe nos ombros. Você diz: eu não aguento mais o meu trabalho. Sinto que estou falhando. Você abriu sua alma, mas o outro, na tentativa genuína de ajudar, responde: já tentou atualizar seu currículo? Naquele momento, o abismo se abre. Você não queria um plano, queria um abraço. Queria um silêncio que acolhe, um olhar que entende. Não é falta de amor, é desencontro de mundos. É como se você dissesse: estou me afogando.
e o outro respondesse: a natação queima muitas calorias. E esse abismo é ampliado pelas estruturas digitais que nos cercam. As redes sociais favorecem a persona, a performance, a opinião rápida. Não há tempo para nuance. Não há espaço para a alma. Tudo vira conteúdo, tudo vira argumento, tudo vira disputa. Ninguém quer ouvir, todos querem vencer. Nesse cenário, surge a figura do supercomunicador, mas não o comunicador treinado para persuadir, encantar ou manipular. O verdadeiro supercomunicador é um tradutor de almas. É aquele que desenvolveu uma escuta simbólica. Ele não apenas ouve palavras, ele sente atmosferas. Ele percebe se o outro está pedindo solução, abraço ou reconhecimento. E antes de responder, ele pergunta: de qual lugar você está falando? Essa pergunta simples e radical é a chave para desbloquear o mundo do outro. É como dizer: eu não quero apenas entender o que você diz, quero saber quem está dizendo. Quero escutar com o corpo, com o coração, com o inconsciente. Jung dizia que aquilo que mais cura não é o conselho, mas o encontro. E o encontro só acontece quando há presença real, quando há disposição para entrar no universo do outro sem pressa de sair. O supercomunicador não tem todas as respostas, mas ele oferece a pergunta certa, não aquela que invade, mas a que convida. Em vez de "como foi o seu dia?", ele pode perguntar: "o que hoje te deu sentido?". Em vez de "qual sua profissão?", ele pergunta: "o que te move a fazer isso todos os dias?". Essas perguntas não são técnicas de coaching, são gestos de alma. São a forma como dizemos: eu vejo você para além da persona. Eu quero saber o que pulsa por trás do seu olhar. E quando essa conexão acontece, algo misterioso se ativa. Estudos mostram que, em interações profundamente sintonizadas, os cérebros literalmente entram em ressonância. As ondas cerebrais se alinham. A respiração se sincroniza. A frequência cardíaca dança no mesmo compasso. A ciência confirma o que os antigos sabiam. A verdadeira comunicação é fusão de presença. Não é apenas o que se diz, é o modo como se está. É a entonação, o gesto, o espaço entre as palavras. É o silêncio que escuta e não aquele que interrompe. O olhar que sustenta e não aquele que examina. A comunicação, no fim, é uma linguagem da alma. E como toda linguagem da alma, exige prática, atenção, humildade e afeto. No próximo bloco, vamos aprofundar os caminhos para cultivar essa escuta profunda e como isso transformar não só nossas relações, mas a nossa própria identidade. Porque quando aprendemos a ouvir verdadeiramente o outro, algo em nós também se reorganiza. E o mundo deixa de ser tão ruidoso para se tornar finalmente um espaço de encontro. Ainda que as palavras carreguem em si o poder de construir pontes entre almas, há um silêncio primordial que se mantém, um espaço sagrado onde reside o que não pode ser dito. O terreno do inconsciente, esse vasto oceano que guarda o mistério das nossas emoções e memórias ancestrais. É nesse silêncio que os universos psíquicos se encontram, para além do ruído da comunicação cotidiana, onde a linguagem simbólica atua como a chave que destranca as portas do autoconhecimento. É nesse lugar silencioso que a sombra, aquela parte nossa que tentamos ocultar, rejeitar ou mesmo desconhecer, se apresenta não como inimiga, mas como guardiã de verdades profundas. A jornada da comunicação verdadeira, portanto, não é apenas a troca de informações, mas o acolhimento dessa sombra que habita o outro e a si mesmo, permitindo a dança transformadora entre luz e escuridão. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde a comunicação tende à superficialidade e ao imediatismo, torna-se urgente resgatar a dimensão simbólica e emocional da fala, da escuta e do silêncio. Essa ressignificação possibilita que as palavras transcendam seu papel meramente utilitário e se tornem veículos de cura, compreensão e união. Nesse processo, a neurociência oferece luzes poderosas. Nosso cérebro, com suas redes neurais complexas, responde não apenas às palavras, mas ao tom, à pausa e à intenção que permeiam a comunicação. As regiões cerebrais ligadas à empatia
e ao reconhecimento emocional são ativadas quando nos permitimos escutar verdadeiramente, abrindo espaço para conexões que superam as barreiras do ego e da persona socialmente construída. Assim, comunicar-se profundamente é um ato de coragem e vulnerabilidade, uma ponte lançada entre mundos internos que, quando acolhida, transforma solidão em pertencimento. A comunicação deixa de ser um mero instrumento e torna-se ritual, onde a presença plena e o olhar atento são os elementos sagrados que sustentam o encontro. A comunicação profunda é, portanto, um convite para a individuação, como propõe Carl Gustav Jung, um caminho que nos desafia a integrar todas as nossas partes, incluindo aquelas que permanecem ocultas, subjugadas pela sombra do ego. É nesse processo que descobrimos que o verdadeiro diálogo não acontece apenas entre palavras, mas entre símbolos, gestos, silêncios e energias que vibram além da compreensão racional. Quando nos abrimos para esse encontro simbólico, permitimos que o inconsciente coletivo se manifeste nas nossas interações cotidianas. Ele é como uma fonte invisível, compartilhada por todos, onde arquétipos, esses padrões universais de comportamento e significado, emergem para nos guiar e provocar reflexão. São esses arquétipos que dão forma à linguagem simbólica, enriquecendo a comunicação com múltiplas camadas de sentido que ultrapassam o tempo e o espaço. A cultura digital, com suas redes e conexões instantâneas, expande essa possibilidade, mas também impõe desafios. O excesso de informação fragmentada e a superficialidade nas interações podem aprisionar o psiquismo em zonas rasas, onde o significado profundo se perde. Assim, recuperar a arte da comunicação simbólica é resgatar a alma das relações humanas, um exercício de presença consciente que se contrapõe à dispersão dos estímulos modernos. Além disso, a linguagem simbólica é uma linguagem da alma. Ela fala ao nosso cérebro límbico, responsável pelas emoções e pela memória afetiva. Por isso, ao comunicar-se por símbolos, ativamos vias neurais que promovem maior conexão emocional, empatia e senso de pertencimento. Elementos cruciais para a saúde mental e o equilíbrio emocional. Nesse sentido, práticas contemplativas e meditativas ganham relevância, pois fortalecem a capacidade de escuta interna e externa, favorecendo a percepção do silêncio que habita entre as palavras e das emoções não verbalizadas. A partir dessa escuta ampliada, a comunicação se transforma em espaço sagrado, onde as diferenças se respeitam e as similaridades se reconhecem, promovendo cura e transformação. Ao avançarmos nessa jornada, descobrimos que a sombra não é um fardo a ser eliminado, mas um aliado indispensável para o crescimento. Ela contém energias reprimidas, medos e desejos não reconhecidos que, quando integrados, ampliam nossa autenticidade e profundidade relacional. O diálogo verdadeiro, portanto, não evita o confronto com essa sombra, mas a acolhe com coragem e compaixão, abrindo espaço para uma comunicação que não teme o conflito, mas o usa como ferramenta de evolução. A neurociência confirma essa necessidade. Ao vivenciarmos emoções complexas, mesmo as desagradáveis, nosso cérebro desenvolve plasticidade, a capacidade de criar novas conexões neurais, o que promove resiliência e bem-estar. Portanto, fugir da sombra e dos conteúdos emocionais difíceis na comunicação é perder a oportunidade de crescimento e conexão genuína. Além disso, as palavras que escolhemos possuem poder curativo ou destrutivo. A comunicação consciente e simbólica nos convida a um uso mais cuidadoso e intencional da linguagem, onde cada expressão é pensada não apenas pelo seu conteúdo racional, mas pela carga emocional e simbólica que carrega. Dessa forma, transformamos o diálogo em uma ferramenta capaz de construir pontes, dissolver mal-entendidos e criar sentido compartilhado. No cotidiano, isso se manifesta em pequenos gestos. O olhar atento que diz "estou presente", a pausa que respeita o tempo do outro para pensar e sentir, a escolha de silenciar quando as palavras seriam insuficientes ou invasivas. Esses detalhes
São as notas musicais que compõem a sinfonia da comunicação profunda, onde cada participante é coautor de uma experiência de troca que transcende o mero ato de falar e ouvir. Para a psicologia junguiana, a comunicação profunda também está ligada ao encontro com o self, o núcleo central da psique, onde se unificam consciência e inconsciente. É nesse ponto de equilíbrio que encontramos o sentido mais amplo da existência e a capacidade de relacionar-se com os outros de forma plena e autêntica. Assim, cada ato comunicativo se torna um reflexo desse encontro interno, uma extensão do processo de individuação que percorremos ao longo da vida. O simbolismo presente em mitos, contos e arquétipos pode ser utilizado como um mapa para guiar esse processo. Ao compartilhar histórias que ressoam com as experiências internas, criamos um campo comum onde as emoções e insights emergem com naturalidade, facilitando a compreensão mútua e o crescimento coletivo. É como se a linguagem simbólica fosse a ponte invisível que conecta as profundezas da alma humana, revelando o que é universal em nossas singularidades. Na era digital, essa conexão simbólica encontra novas formas de expressão, desde imagens e vídeos até memes e narrativas compartilhadas. No entanto, é essencial manter a consciência crítica sobre a qualidade dessa comunicação, buscando sempre que ela não se perca em superficialidades ou polarizações, mas que mantenha o respeito pelo outro, a abertura ao diálogo e a disposição para o autoconhecimento. Por fim, podemos afirmar que a comunicação profunda é uma prática revolucionária, pois rompe com a lógica utilitarista que muitas vezes domina nossas interações. Ela nos desafia a olhar para o outro não como um objeto de troca ou interesse, mas como um ser inteiro, complexo e misterioso, digno de ser escutado e acolhido em sua totalidade. Ao cultivarmos essa comunicação, estamos também cuidando da saúde mental coletiva, pois fortalecemos laços que atuam como rede de suporte emocional, combatendo a sensação crescente de isolamento e vazio que acomete tantas pessoas na contemporaneidade. Essa rede simbólica de comunicação é, portanto, uma resistência sutil, um gesto de amor e humanidade que transcende o efêmero e se enraiza na profundidade do ser. Ao avançar por essa senda da comunicação profunda, descobrimos que ela não é apenas uma habilidade, mas uma expressão do nosso ser mais autêntico. Tornamo-nos, assim, artífices de pontes invisíveis que conectam mentes, corações e almas, desvelando o mistério do outro sem a pressa da compreensão imediata. Esse encontro entre universos psíquicos só acontece quando há espaço para o silêncio, para a escuta verdadeira e para o reconhecimento da sombra que habita em cada um. É nesse espaço sagrado do encontro que floresce a verdadeira empatia, aquela que não julga nem busca consertar, mas que simplesmente acolhe e presencia. Empatia que, segundo as descobertas da neurociência, ativa circuitos neurais que promovem cura e bem-estar, alimentando a sensação de pertencimento e segurança emocional. Ela é a linguagem silenciosa que fala mais alto que as palavras e que atravessa barreiras culturais, sociais e pessoais. Ao integrarmos esse conhecimento simbólico, psicológico e neurocientífico, a comunicação transcende o ato de transmitir informações e torna-se um ritual de reconexão com a essência humana. É um convite para mergulhar nas profundezas do ser, reconhecendo que cada palavra, cada gesto e cada silêncio carregam em si a potência de transformação e cura. Esse caminho não está isento de desafios. A vulnerabilidade exigida para esse tipo de comunicação muitas vezes provoca medo, resistência e conflitos internos. Contudo, é exatamente nesse confronto com nossas próprias defesas e máscaras que se encontra a oportunidade de crescimento e libertação. A sombra antes temida torna-se guia e companheira nessa travessia, revelando aspectos ocultos que pedem para ser integrados. O processo de individuação, tão central na psicologia junguiana, se manifesta no modo como nos relacionamos com o outro. Cada diálogo profundo é um espelho onde podemos reconhecer partes de nós mesmos, facilitando a reconciliação interna e a expansão da consciência.
Assim, a comunicação deixa de ser um fim em si mesma para se tornar um meio para a realização do self. Nesse cenário, a linguagem simbólica aparece como ferramenta essencial. Os símbolos têm a capacidade única de abarcar múltiplas dimensões do sentido, unindo razão, emoção e intuição em um só gesto comunicativo. Eles resgatam a dimensão mítica e ancestral da experiência humana, trazendo luz para aspectos da existência que escapam às palavras comuns. Em tempos em que a comunicação digital predomina, resgatar essa dimensão simbólica é um ato de resistência e sabedoria. É reafirmar o valor do contato humano pleno, da escuta ativa e da expressão autêntica. É construir espaços onde o silêncio é tão respeitado quanto a fala, e onde a sombra é acolhida como parte da totalidade do ser. Portanto, ao cultivar essa comunicação profunda, estamos também nutrindo a saúde emocional coletiva e abrindo caminho para relações mais humanas, conscientes e significativas. Esse é o convite que permanece: atravessar o véu das aparências e das superficialidades para descobrir a riqueza dos universos psíquicos que habitam em nós e nos outros. Ao finalizar este bloco, convido você a refletir sobre sua própria comunicação. Quais sombras você tem resistido a acolher? Que símbolos emergem na sua vida para guiá-lo? Como o silêncio pode se tornar seu aliado na construção de diálogos verdadeiros? Eu acolho a minha sombra para encontrar a minha luz. Que essa frase ressoe em seu coração, abrindo portas para um diálogo interno e externo mais autêntico e profundo. Ao chegarmos à última etapa dessa jornada, pela comunicação entre universos psíquicos, somos convidados a integrar tudo o que foi revelado: a dança entre luz e sombra, o poder do silêncio, o simbolismo que transcende palavras e a ciência que confirma a importância da empatia e presença plena. Essa integração é o verdadeiro portal para uma existência mais consciente e conectada. Cada palavra que escolhemos, cada gesto que oferecemos, é um ato sagrado de criação. A comunicação profunda é a manifestação do self que emerge quando nos abrimos para a totalidade do nosso ser e do outro, reconhecendo as imperfeições, as dores e as belezas que nos compõem. É no diálogo autêntico que floresce a possibilidade de cura pessoal e coletiva. Essa jornada é também um convite para que transcendamos o individualismo exacerbado que caracteriza a contemporaneidade, para que resgatemos a noção de interdependência, o entendimento de que nossas emoções, pensamentos e ações reverberam muito além do nosso círculo imediato, afetando o tecido social e cultural ao nosso redor. Os arquétipos que habitam o inconsciente coletivo não apenas moldam nossos mitos e histórias, mas também a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Ao reconhecer e dialogar com esses padrões universais, expandimos nossa capacidade de empatia e compreensão, abrindo espaço para que o amor e a compaixão guiem nossas interações. No âmago dessa transformação está a coragem de enfrentar o desconhecido dentro de nós mesmos e no outro. É aceitar que a comunicação verdadeira não é sempre confortável, mas necessária para o crescimento e para a criação de vínculos sólidos e autênticos. O encontro com a sombra, a escuta do silêncio e a valorização dos símbolos são as chaves que nos permitem acessar essa dimensão profunda do ser. A neurociência hoje nos revela que essa coragem ativa redes neurais que fortalecem a resiliência emocional e promovem o bem-estar. A prática da comunicação consciente, aliada à presença plena, cria um ambiente interno e externo propício para a regeneração psíquica, vital para enfrentarmos os desafios pessoais e coletivos que nos cercam. À medida que encerramos essa jornada, resta a responsabilidade de levar esse conhecimento para o cotidiano, transformando cada conversa, cada relação e cada momento em uma oportunidade para aprofundar o contato com o outro e consigo mesmo. Essa é a essência do processo de individuação em ação. Uma caminhada contínua rumo à integração e à realização do self. Por isso, ao se comunicar, lembre-se: acolha a sombra, celebre a luz, respeite o silêncio e valorize o símbolo. Essa é a linguagem da alma que transforma, cura e conecta. Que sua voz
seja um instrumento dessa transformação profunda, capaz de abrir portas para novos mundos, dentro e fora de você. Neste encontro com a profundidade da comunicação, percebemos que o verdadeiro diálogo exige mais do que a mera troca de palavras. É um convite à vulnerabilidade, à presença autêntica e à escuta que vai além do ouvido físico. A escuta que acolhe sem julgar, que reconhece o outro em sua totalidade, com luzes e sombras, e que assim se torna terreno fértil para a cura e a transformação. A comunicação profunda é, portanto, uma prática espiritual e psicológica, um ritual que reverencia o mistério do encontro humano. Cada palavra proferida com consciência é um gesto de amor e coragem, pois desvela fragmentos do self e convida o outro a fazer o mesmo. Nesse processo, o diálogo deixa de ser uma batalha para ser um espaço de crescimento compartilhado. A sombra que antes carregávamos em segredo torna-se uma aliada quando trazida para a luz do diálogo sincero. Reconhecê-la em nós e no outro desfaz preconceitos e medos, abrindo caminho para uma relação fundamentada na aceitação e na compaixão. Como Jung ensinou, é na integração dessa sombra que alcançamos a verdadeira individuação, a plenitude do ser. As descobertas da neurociência reforçam esse caminho. Ao nos abrirmos para o outro sem defesas, ativamos circuitos cerebrais que promovem bem-estar e resiliência, fortalecendo não só nossa mente, mas todo o nosso organismo. A comunicação consciente, por isso, é uma ferramenta poderosa de autocuidado e de cura social, capaz de reduzir a ansiedade, a solidão e a fragmentação que marcam nossa época. Ao cultivar esse tipo de comunicação, criamos uma rede invisível de apoio e compreensão que sustenta a saúde emocional coletiva. É um ato de resistência contra a cultura do imediatismo e da superficialidade, um chamado para que o humano se revele em sua complexidade e beleza. Nesse sentido, convidamos você a praticar a comunicação simbólica no seu dia a dia, nas conversas com amigos, familiares, colegas e até consigo mesmo. Observe o poder do silêncio, o significado dos gestos, o valor das palavras escolhidas com cuidado. Permita-se escutar o que não é dito e a sentir as emoções que transcendem a fala. Essa prática contínua é um caminho para a liberdade interior e para relações mais genuínas, onde o amor e o respeito são a base e o destino final. Pois, ao acolher a sombra e cultivar a luz, tecemos juntos uma tapeçaria de sentidos que revela a profundidade da experiência humana. Para finalizar, ecoa a frase que nos guia nessa travessia: eu acolho a minha sombra para encontrar a minha luz. Que essa frase se torne seu mantra, seu convite diário para uma comunicação mais consciente, simbólica e transformadora, um verdadeiro portal para a individuação e para a conexão profunda com o outro. Assim, encerramos esta jornada pelo universo da comunicação profunda, com a esperança de que ela inspire não apenas seu intelecto, mas principalmente seu coração e alma. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Autoconhecimento, reflexão e transformação interior. Nossa jornada de hoje chega ao fim, mas a sua aí dentro está apenas começando. Cada vídeo é um passo na busca por clareza emocional, autoconsciência e cura interior. Se este conteúdo tocou sua alma e você acredita no poder do autoconhecimento, da psicologia profunda e do desenvolvimento pessoal, te convido a apoiar esse trabalho. Você pode fazer isso tornando-se membro do canal, curtindo o vídeo, comentando ou compartilhando com alguém que está em busca de sentido e transformação. Na descrição, você encontra todos os links para nossas redes sociais, onde continuamos conversas sobre temas como ansiedade, inconsciente e autocuidado, neurociência emocional e psicologia junguiana. Ali também estão nossas sugestões de livros, textos e materiais gratuitos para aprofundar seu processo de autoconhecimento. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe conteúdos sobre o despertar da alma, o mergulho interior e o reencontro com o seu eu verdadeiro. E agora, para fortalecer ainda mais nossa conexão, te deixo um convite. Comente abaixo.
Qual foi o principal insight ou despertar que este conteúdo trouxe para você? Seu comentário gera conexão, inspira outras pessoas e dá sentido a tudo o que construímos aqui. Gratidão por estar presente, por sua energia e por sua coragem em olhar para dentro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!